Olá, graça e paz. É um prazer ter você aqui novamente para darmos sequência no nosso estudo sobre a doutrina do pecado, que no termo técnico é hamartiologia. Essa é a aula de número 3. Vem comigo, pega a sua Bíblia, para juntos podermos, à luz das Escrituras Sagradas, analisarmos essa questão bastante profunda. Já vimos na aula anterior que a questão do pecado não se deu somente na queda do homem descrito em Gênesis. E nessa aula nós vamos continuar explorando essas questões que são fundamentais. Faça também o seu comentário se você está gostando desse estudo. Traga também para nós sugestões. Bom, agora sem mais delongas, vamos à aula. A ideia bíblica do pecado. Dada a importância do assunto de que trata este texto, em decorrência dos diferentes conceitos de pecado, chamamos a sua atenção para as seguintes particularidades do ensino bíblico sobre o pecado. Primeiro, o pecado é uma classe específica de mal comparativamente. O que ouvimos e lemos hoje sobre o mal é mais do que ouvimos e lemos a respeito do pecado, certo? Isso talvez devido à opinião comum de que o mal e pecado são a mesma coisa. Porém, é bom lembrar que nem todo mal é pecado. O pecado não deve ser confundido com o mal físico que produz prejuízos e calamidades. O pecado é a causa do mal, enquanto que o mal é o efeito do pecado. Os termos bíblicos para designar o pecado são variados, mas em geral ele é apresentado como fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, carência da lei e injustiça. Porém, a definição do pecado não pode ser derivada simplesmente dos termos bíblicos para denotá-los. A característica principal do pecado, em todos os seus aspectos, é que ele está orientado contra Deus, conforme mostram os Salmos 51:4 e também em Romanos 8:7. Segundo, o pecado tem um caráter absoluto. O contraste entre o bem e o mal é absoluto, e não há neutralidade alguma entre ambos. Tanto que a transição entre um e outro não é de caráter quantitativo, mas qualitativo. Um ser moral que é bom não se torna mal só por diminuir a sua bondade, mas por uma mudança radical que o leva a envolver-se com o pecado. Jesus disse: Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus 12:30. O homem tem que estar do lado do bem e da justiça, ou do mal. Em assuntos espirituais, a Escritura não conhece uma posição neutra, quer dizer, não existe meio termo. Terceiro, o pecado tem sempre relação com Deus. É impossível se ter um conceito correto do pecado sem vê-lo em relação com a pessoa de Deus e a sua vontade, pois é compreendido assim que ele é interpretado como falta de conformidade à lei de Deus. Esta é a definição formal mais correta do pecado. As passagens seguintes mostram claramente que a Escritura vê o pecado em relação a Deus e a sua lei, contrariando-os. Ora, como diz, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Romanos 1:32. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Tiago 2:9. Quarto, o pecado inclui tanto a culpa como a corrupção da pessoa. A culpa é um estado em que se sente o merecimento do castigo pela violação de uma lei moral. Ela expressa também a relação que o pecado tem com a justiça e com o castigo da lei. Porém, por ser palavra de significado duplo, a culpa tanto denota a qualidade própria do pecado, como denota a culpabilidade que nos faz dignos do juízo e do castigo divino. Dabney fala deste último aspecto da culpa como culpa potencial. A culpa pode ser removida por meio de um substituto, mediante a satisfação das exigências da lei divina. Mateus 6:12, Romanos 3:19, 5:18 e Efésios 2:3. Corrupção é a contaminação inerente a cada pecador. É uma idade na vida de todo indivíduo. Todo aquele que é nascido de Adão tem em si a natureza manchada pelo pecado. Jó 14:4, Jeremias 17:9, Mateus 7:15 e 20,
Romanos 8, 5, 8 e Efésios 4, 17, 19. O pecado tem lugar primeiramente no coração. O pecado não reside em nenhuma faculdade da alma, mas sim no coração, o âmago da alma onde flui a vida. O coração de que a Bíblia fala é o centro das influências que põe em operação o intelecto, a vontade e os afetos. Em seu estado pecaminoso, o coração torna o homem objeto do desagrado de Deus. Sobre o coração, como invólucro do pecado, escreveu o profeta Jeremias: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Você deve ler também Provérbios 4, 23, Mateus 15, 19 e 20, Lucas 6, 45 e Hebreus 3, 12. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Espero que a sua vida esteja sendo edificada em nome de Jesus.